Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para comentar uma situação que aconteceu essa semana, que é o advogado talarico. Vocês já ouviram falar desse termo? Bom, eu atuava num processo, onde do nada a gente percebeu que no processo foi atravessada a procuração, a gente devidamente habilitado, atuando no processo já ao longo de aí, uns 3 anos, um processo que estava se arrastando com grandes dificuldades de localização de um dos réus, um dos réus que era essencial, a sua manutenção ali para poder figurar no polo passivo, então a gente não podia desistir daquela parte, então a gente ficou ao longo de muito tempo ali tentando localizar essa parte, Entre a minha última tentativa, de citação em determinado endereço e até a citação efetivamente positiva, nesse meio termo, nós percebemos que a cliente, na verdade um outro advogado, atravessou uma petição com uma procuração nos autos, Ou seja, o cliente que já estava devidamente com a procuração para o nosso escritório, a gente teve ali um outro advogado no processo. Nesse tipo de situação, o cartório automaticamente descadastrou a minha OAB lá dos autos do processo, uma coisa que eu até acredito que tenha sido feita de forma bem equivocada por parte do cartório, que foi a nossa ausência de intimação desse ato, A gente não foi comunicado, a gente descobriu ali fazendo o acompanhamento manual que a gente faz nos processos, e aí a gente percebeu que foi atravessada uma nova procuração, E aí a gente tem um alerta muito grande para os advogados, que efetivamente acabam fazendo esse tipo de prática, porque isso pode gerar um processo ético-disciplinar contra ele na OAB, lá no Conselho de Ética da OAB, porque é uma atitude ali que é veementemente, questionada do ponto de vista ético, que é você atravessar uma procuração no processo sem comunicar o advogado que já está atuando nos autos, salvo se for para você cumprir alguma medida ali emergencial, alguma medida ali de extrema urgência. Vamos supor que o advogado está sem comunicação, o cliente recebe uma intimação pessoal para realizar um pagamento no prazo de 3 dias, e ali o advogado, às vezes, está num período ali de recesso, enfim. A pessoa, de forma emergencial, constitui um novo advogado para poder cumprir ali aquele ato, vamos dizer assim. E aí não teria problema, ao meu ver, óbvio, posteriormente fazendo a comunicação já com o advogado do processo, isso é essencial, mas se fosse para cumprir uma medida urgente, onde o advogado da causa não está respondendo, seria plenamente plausível, ali, totalmente compreensível. Mas do jeito que foi, não, até mesmo porque a gente ficou ali durante um longo período de tempo tentando localizar a parte ré para o processo efetivamente ter andamento, e quando a gente de fato conseguiu isso, e aí até a visão para o cliente, pode ser até uma visão equivocada, porque no cabeça dele o que pode fazer, o que traz a impressão de que o processo não vai andar justamente agora por conta dele ter constituído esse novo advogado, que não é verdade, A parte burocrática, chata do processo, todo o nosso escritório fez, que é aquela parte de investigação, de tentar localizar ali a pessoa, Em relação aos honorários, serão devidos os honorários proporcionais ali, inclusive honorários de sucumbência, proporcionalmente ao final do processo, quando efetivamente ter ali um deslinde àquela causa. Então a gente pode, inclusive, quando tiver ali o julgamento procedente, condenação em honorários sucumbenciais, questionar o juízo, para que parte desses honorários sejam reservados ao nosso escritório, tendo em vista o nosso período de atuação no processo. Vai caber o juiz ali fazer a análise da pertinência dessa reserva ou não proporcional para o nosso escritório. Teve caso, inclusive, que pelo fato do cliente, e é muito importante a gente deixar claro que o cliente ele tem todo o direito de constituir um novo advogado, obviamente desde que comunique, para ficar tudo ali transparente, para você ali não atravessar uma petição ali de uma forma que o outro advogado não tenha ciência. É sempre importante você ter essa comunicação, mas o cliente ele pode constituir um novo advogado o tempo que ele quiser, Eu costumo dizer que a relação cliente-advogado é uma relação de confiança, e como qualquer outro tipo de relacionamento,
essa confiança pode, obviamente, acabar ali sendo desfeita, né? Acabar em algum momento, até mesmo por uma questão de estratégia. Teve cliente meu que a gente optou por não trabalhar mais com o cliente porque ele queria que a gente trouxesse diversas teses e estratégias para o processo que não era condizente com o que a gente acreditava. Então, é importante também que o cliente confie na estratégia que o advogado está trazendo ali para o processo dele, para todo o procedimento. E se não for, né, se cada um for para o seu canto, se tiver uma rescisão do contrato, para mim não tem problema nenhum. A única questão que eu alerto, né, é a questão do advogado talarico, né, para você não atravessar a petição nos autos sem comunicar o outro patrono. Por exemplo, já teve situações no nosso escritório onde o cliente chegou para a gente, né, e ele não conseguia mais contato com o advogado. O que a gente fez? Fez uma comunicação, uma notificação para o outro advogado, né, lá para o endereço do escritório dele, comunicação por WhatsApp, comunicando que o cliente não queria mais a continuidade daquela prestação de serviço. Então, até para você, colega advogado, que está passando por uma situação parecida de um cliente vir te procurar e não está tendo contato com o advogado, antes de você atravessar uma petição, faça isso, notifique o advogado da outra parte, encaminhe um WhatsApp, encaminhe e-mail, deixe o advogado ciente que o cliente está rescindindo um contrato ali de honorários com ele, e aí sim, posteriormente, você pode ingressar no processo, de forma que você vai se proteger porque aquele outro advogado ele foi devidamente notificado de que o cliente não quer mais seguir no processo, né? E aí você pode estar se perguntando, Felipe, o que você vai fazer nesse tipo de situação, né? Eu vou conversar com a cliente, né? Dizer que só para deixar tudo claro, né? Porque não houve uma rescisão formal de patrocínio com o nosso escritório, então eu vou dizer, olha, nós vimos que você atravessou uma petição lá, constituir um novo patrono, e para mim, gente, sinceramente, não tem problema nenhum. Em relação aos honorários, eventualmente lá no futuro, de sucumbência principalmente, provavelmente a gente vai atravessar uma petição até para reservar parte dos honorários de sucumbência, né? Os bens eventualmente deferindo de todo o trabalho que a gente teve, do custo que a gente teve em relação à localização desse réu ali, que foi bastante trabalhoso, para ser sincero com vocês. E em relação aos honorários contratuais, eu vou, nesse caso específico, né, abrir mão, não faço questão dos honorários contratuais que eu fiz com o cliente, né? A gente costuma sempre deixar o cliente bem à vontade. A única coisa que me cria um porém é o fato do cliente não ter comunicado, né? Coisa que poderia ter sido feita. Bom, pessoal, não sejam advogados talaricos, né? Se protejam caso vocês tenham que atravessar uma petição em um processo que já tem advogado constituído nos autos. Se certifique de tentar notificar ali a parte contrária, se certifique de correr atrás do advogado, do antigo advogado da parte, ter ciência de que você está ingressando nos autos ali. De preferência, o que eu prefiro é conseguir um subestabelecimento sem reserva de poderes. Esse, para mim, talvez seja o melhor dos mundos, vamos dizer assim, né? Porque é o próprio advogado do processo criando uma procuração, onde essa procuração automaticamente vai retirar ele do processo e incluir você, né, pedindo ali até inclusive para você constar na capa do processo, para as intimações passarem a ser na sua OAB. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Foi algo que aconteceu essa semana aqui no escritório, né? Um caso real. E quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!